pessoal, tudo bem? Professor Rogério Antônio Piccoli, Departamento de Filosofia e Métodos da UFSJ, e no momento eu sou responsável pela disciplina Filosofia Política 1 no curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade à distância. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a unidade 2 do curso, a unidade 3 do curso, que é sobre o pensamento político de Aristóteles. Muito bem. A discussão sobre o pensamento político de Aristóteles, ela é enriquecida, digamos assim, quando a gente considera alguns posicionamentos que envolvem questões de metafísica, de ética, algumas posições e algumas concepções que Aristóteles tem, que são desenvolvidas em outras áreas da filosofia. Então, o texto do Dutra e do Asman, ele quer oferecer essa introdução inicial, digamos assim, esses referenciais que vêm de outras áreas da filosofia e são áreas sobre as quais o Aristóteles refletiu também, ok? Então, se a gente voltar lá para o nosso texto, para a unidade, né? Ela tem apenas 2 itens, a unidade 2, né? Uma é falar um pouco da filosofia e política em Aristóteles, e o outro é falar um pouco da interpretação da concepção de política antiga feita pela Hannah Arendt. Eu não vou entrar nessa discussão sobre a Hannah Arendt, vamos deixar lá como indicação de leituras para vocês. O que eu vou fazer aqui é ajudar vocês a compreender as 3 primeiras sessões do capítulo 2 do livro Filosofia Política 1, do Asman e do Dutra, ok? Então, que é o nosso livro-texto, né? A gente já falou sobre os sofistas, falamos sobre o aparecimento da filosofia, da democracia e da política na Grécia, falamos sobre a tragédia, os sofistas, Sócrates, Platão, e agora a gente está no pensamento do Aristóteles, ok? Então, o meu foco aqui serão as 3 primeiras sessões do livro do Asman e do Dutra, lá na seção 2, apontamento sobre a política de Aristóteles, é um capítulo que está organizado em 13 sessões, né? A primeira é da noção de fim, a segunda da noção da natureza da cidade, a terceira, o fim natural do homem e a sua função própria, esse é um assunto que a gente vai discutir aqui. Depois da escravidão, no item 2.5, a interpretação que a Hannah Arendt oferece do pensamento político antigo. 2.6, o papel da economia no pensamento político do Aristóteles. 2.7, a crítica ao comunitarismo do Platão. 2.8, a questão da responsabilidade da criminologia aristotélica. 2.9, a concepção de cidadania dele. 2.11, são as mudanças de regime político, ou que chamamos de revoluções, né? Lembrar que Aristóteles, assim como muitos pensadores da antiguidade, né, tinha uma concepção cíclica de história, uma visão da história como ciclos que se repetem, né? O papel da educação na formação e o lugar do ócio também. Só lembrar, né, que o cidadão livre para participar da polis para Aristóteles não é o trabalhador, né? E supostamente ele tem alguém que cuida dos interesses mais banais, digamos assim, que é a sobrevivência do dia a dia, a gestão da casa, essas coisas todas. Sempre tem as mulheres, né, que são responsáveis, ou os membros da casa, da família, e para cuidar do dia a dia, essas questões da oikonomia, né, que é a gestão da casa, enquanto que o trabalho duro é feito principalmente por escravos, então ele é o homem livre para participar da polis, né? Então o ócio tem um lugar importante, uma espécie de desfrute da liberdade, né? Consiste um pouco em desfrutar bem do ócio. Aristóteles fala alguma coisa sobre a regulação da idade para o casamento, discute também a questão do aborto e do infanticídio, mas o nosso foco aqui principal serão
as 3 primeiras sessões do capítulo 2. Tá? A primeira é o lugar da noção de fim no pensamento do Aristóteles. Essa é uma ideia muito importante porque toda a discussão política do Aristóteles é uma investigação sobre quais são os fins apropriados, tanto do ser humano quanto da polis, da comunidade. A polis é a comunidade fraterna, a comunidade de amigos. Então, há sempre uma orientação, digamos assim, né, de que nós devemos levar em conta os fins, né, naturais, digamos assim, a que tendem, né, a sociedade humana, os fins apropriados, né, para a sociedade humana, a comunidade humana, e os fins apropriados para o próprio ser humano. Né? Isso está dentro da epistemologia do Aristóteles, né, que conhecer é conhecer 4 causas, né, a causa eficiente, a causa formal, a causa material e a causa final. Hoje em dia a gente dá muita ênfase na causa formal e na causa material e na causa eficiente. A gente deixa um pouco de lado a ideia de causa formal na operação de construção de um conhecimento científico, né? E a gente dá um pouco mais de ênfase para a causa eficiente. E a gente não valoriza tanto uma investigação sobre as causas finais. Embora o estudo da finalidade, do ponto de vista filosófico, sempre seja um desafio colocado para as ciências, né? Então, há sempre uma reflexão filosófica sobre se a gente vive num universo ordenado e se esse ordenamento tende para determinados fins. Ora, essa noção de universo ordenado, né? Na verdade, não é propriamente o universo, né? É a ideia de um mundo em que cada coisa tem o seu lugar, né? Essa visão é típica do pensamento antigo, em particular, é uma visão importante, né, para todo o pensamento antigo, e é particularmente importante para Aristóteles. Ok? Então a gente poderia dizer que isso é uma visão cosmológica, né, uma concepção cosmológica do mundo. Né? A ideia do cosmos como um todo ordenado. E esse todo ordenado significa que cada coisa que existe, né, tem uma essência e essa essência se ajusta perfeitamente numa totalidade das coisas existentes, e a totalidade das coisas existentes e ordenadas, isso é importante, tá? É chamado de cosmos, tá certo? Então, o cosmos, a totalidade de coisas ordenadas. Então, tudo que existe no mundo, né, tende para esse lugar de perfeição, de harmonia, em que todas as coisas se harmonizam, em que tudo é perfeitamente ordenado nessa concepção cosmológica, tá certo? Então, pressupõe-se que o mundo é uma totalidade ordenada. Se é uma totalidade ordenada e a gente olha, a gente não vê de imediato a ordem, a gente precisa investigar, né, como é que essa ordem se realiza. Aqui, cada coisa especificamente, pela sua função para a qual ela existe, qual é o lugar que ela vai ocupar nesse todo ordenado. Daí que a primeira sessão do capítulo, né, que é chamado Apontamento sobre a Política de Aristóteles, a primeira sessão da noção de fim, é uma discussão sobre a posição do Aristóteles acerca da finalidade da polis e propriamente e até inclusive do ser humano, quer dizer, qual é a função própria natural do ser humano, tá certo? Então, o que eles querem sustentar, a tese principal que eles querem sustentar nessa primeira sessão, 2.1, né, essa primeira sessão do capítulo 2, sobre a noção de fim, é a própria ideia de fim. Né? A ideia de que a finalidade da comunidade política, da vida, né, numa comunidade política, é a obtenção de um bem, e esse bem é a realização de um tipo de felicidade
especial, digamos assim, que a gente não é exatamente o conceito de felicidade que a gente tem, mas uma forma de realização plena que os gregos chamavam de eudaimonia, né? Então, quando a comunidade de seres humanos, né, atingem esse estado de perfeição e de harmonia na promoção do bem próprio de cada coisa, né, do bem próprio de cada ser humano e de cada um, né, dos membros da comunidade. Então, se dá a realização dessa harmonia de uma maneira excelente, completa, perfeita, tá certo? Então, o bem último que a polis promove, no final das contas, é o bem a que todos os seres humanos aspiram, né? E que os seres dotados de racionalidade, os seres humanos, estão destinados praticamente a realizar, que é esse estado de eudaimonia, que nada mais é de a realização de uma vida em comunidade, ok? Então, a finalidade, né, todas as comunidades visam, então, algum bem, quer dizer, o fim para o qual ela existe, né, a promover um determinado bem. Aí a investigação, então, aceitando, então, que toda comunidade tem um fim, e esse fim é algo que é valorado, é um bem, Aristóteles começa a perguntar que bem é esse, né? E bem para quem, né? Então, o Aristóteles percebe que uma comunidade harmônica, uma comunidade de homens, né, de seres racionais, né, vivendo plenamente em harmonia, né, de uma forma justa e equilibrada, né, é uma realização a que, digamos assim, o homem está fadado, né? Digamos, no desenho da natureza, é isso que está colocado para o ser humano. Então, o que a gente deve perseguir é essa concepção de bem. Né? Então, essa visão de uma vida feliz numa comunidade bem harmoniosa, né, é o pico, digamos assim, é o auge, o ápice dessa concepção de realização de felicidade para o Aristóteles, ok? Então, ele diz: observamos que toda cidade é uma certa forma de comunidade e que toda comunidade é constituída em vista de algum bem. Né? Quer dizer, a cidade se forma, ela não é meramente um ajuntado de pessoas, a cidade se forma com uma visando, né, orientada, digamos assim, para a realização de um determinado bem, ok? Bom, a investigação, então, né, de que bem é esse, né, que se trata da felicidade, de uma vida pacífica, numa sociedade ordenada e justa, mas é uma sociedade ordenada e justa que desenvolve e propicia condições para que os homens se tornem justos. Então é o famoso círculo virtuoso da sociedade, né, da vida comunitária. Uma sociedade bem ordenada tem leis justas, tem normas e regras e leis que são justas, e quando o ser humano se ajusta a essas leis, essas regras, essas normas, ele promove um aspecto do seu caráter, que são as virtudes. Né? Então, o papel das leis é formar os homens virtuosos. Acontece que quando a gente produz cidadãos virtuosos, esses cidadãos vão se comprometer, digamos assim, né, em pensar a melhor organização possível da sua cidade, da sua polis, né, daquele meio em que ele vive e onde ele se reconhece como pertencente. Né? Lembrar que essa noção de indivíduo isolado é uma noção fraca. Né? No pensamento antigo, é uma noção que, para o pensamento grego, que valoriza a vida coletiva, que valoriza um universo ordenado, né? Que o bem é sempre uma construção coletiva e nunca uma conquista individual, uma mera satisfação de interesse, né? O bem é uma conquista coletiva. Né? Então, essa ideia de indivíduo não se ajusta bem a essa concepção. Né?
Bom, então Aristóteles começa a investigar, quer dizer, o que vincula o ser humano, né? Por que o ser humano está tão vinculado à realização desse bem na polis, tá certo? Então, veja só, o que o Aristóteles chama de política é a investigação dos assuntos concernentes à polis, mais particularmente os assuntos concernentes à conexão que existe entre o ser humano e a vida em comunidade, ou melhor, a organização da vida em comunidade, certo? Porque é preciso essa organização para promover o bem que é uma construção coletiva, né? Então, o bem do ser humano não se realiza se ele não participa de uma comunidade, tá certo? Bom, a seção 2, então, é uma investigação sobre isso, e o Aristóteles vai investigar, então, as ações do ser humano, né? Porque, veja bem, escolher participar de uma sociedade, de uma comunidade, e né, se comprometer com o seu papel, a sua função, o seu lugar próprio, né, entender aquilo que daquilo do que a comunidade necessita de você, né, demanda a gente compreender as ações humanas, né? Quer dizer, a conduta humana de estar comprometido com a polis é que precisa ser estudada e compreendida na concepção do Aristóteles. Aí o Aristóteles vai ter que voltar para aquilo que, né, já é conhecido como uma espécie de rudimento da psicologia, porque ele faz um estudo sobre as motivações para agir, né? O que nos leva, o que nos impulsiona à conduta, a agir, né? Em particular, a agir da forma correta, que é promover esse bem da comunidade, ou, né, encontrar esse lugar, né? Então, Aristóteles está comprometido em desenvolver toda um conhecimento, digamos assim, né? E ele, ao mesmo tempo, ele está pensando em como que ele vai fazer isso, né? Então, que tipo de investigação ele tem que conduzir, digamos assim, né, para encontrar esse lugar que metafisicamente, né, já é uma parte da metodologia dele, né? Metafisicamente ele já sabe o que ele quer. É o sumo bem do homem, né? O sumo bem do ser humano como um ser racional. Como é que isso se realiza? O que o ser humano precisa fazer para que isso se realize? E a pergunta também é: o ser humano está dotado do quê, né? Do que ele está dotado, né? De quais aspectos, né, da constituição humana que são mobilizados e como eles devem ser mobilizados para promover isso, né? Então, o ponto de partida, obviamente, é o desejo. O desejo é constituído por fins que apetecem o homem, né, mas apetecem da maneira apropriada, né, e que, se eles forem realizados, né, eles levam à realização desse bem que é próprio do ser humano, né? Então, a promoção ou a realização dos fins, né, que apetecem, aquilo que a gente quer fazer com as nossas ações, isso é que são os fins, né? Quer dizer, se eu levanto daqui né, da minha cadeira nesse momento, né, e vou em direção à porta, quer dizer, o fim, né, porque eu levantei da cadeira é para acionar a porta ou abrir a porta, né? Quer dizer, então, todas as ações humanas, né, da mais simples, como essa levantar da cadeira, até a mais complexa, que é se reunir e discutir democraticamente na polis, né, visa um determinado fim, né, tem uma finalidade, né? E a questão é se a finalidade é a finalidade apropriada, né, se ela é a finalidade adequada, qual é essa finalidade, e como é que a gente tem que agir para realizá-la, né? Então, a realização desses fins, obviamente, agora depende de escolhas voluntárias, né? Eu tenho que decidir o que eu quero fazer, né? Se a minha campainha toca aqui e eu, né, sei que eu tenho que levantar para ir atender alguém que está lá tocando a campainha, mas depende da minha vontade, né? De todo modo, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, isso envolve escolhas voluntárias, e porque essas escolhas são decisões que nós tomamos, envolve também a questão da responsabilidade. Então, veja só,
o Aristóteles já começa a pensar o ser humano não como uma entidade carnal, digamos assim, né, um amontoado de carne e sangue, etc., e osso, mas como uma entidade agente, uma entidade que faz coisas no mundo, né, e faz coisas voluntariamente. E ao fazer coisas voluntariamente, então o ser humano ele tem uma espécie de responsabilidade, né? Ou seja, as ações deles estão sempre comprometidas, ou deveriam estar comprometidas, para serem ações dignas, digamos assim, né? Ações compatíveis com a constituição humana. Né? Então, nessa visão cosmológica do Aristóteles, sempre tem um ideal de perfectibilidade, né? De realização perfeita. As coisas aspiram a um, a um lugar de conexão perfeita com todas as outras. Né? Esse desejo, essa constatação que o ser humano, né, deseja é algo que a gente reconhece no ser humano, né, como ser de desejo, e está ligado então a uma concepção, né, das funções da alma do Aristóteles, entre elas a função sensível e a função apetitiva, né, que da vontade, ok? Então daí a gente entende que o desejo, a vontade, as escolhas, as decisões movem as ações humanas, tá certo? O Aristóteles pensa que o desejo é uma faculdade independente de nós, mas a escolha para a gente realizar isso, né? E o desejo, né? É algo que está dentro da nossa capacidade. Né? Então, a capacidade de escolher os meios, que é um exercício da nossa faculdade racional, que é o ponto importante aí, tá certo? Por isso que ela implica em responsabilidade, né? Demanda um exercício da parte intelectiva da alma, como diz Aristóteles. Então, alma e corpo, para o Aristóteles, né, são elementos distintos, mas eles não são separados, eles sempre estão conectados. A alma é a forma, o corpo é a matéria, mais ou menos, né? Como a gente poderia pensar, vocês viram isso lá no em História da Filosofia 1, né? Tiveram um panorama da concepção de Aristóteles, né? Sentir, a parte sensitiva da alma, né? Então a alma, por Aristóteles, ela tem 4 funções principais, né? Crescer, se desenvolver, o nosso corpo, né? Ele ele, ele cresce, ele se modifica, né? Então a ideia da parte nutritiva da alma. A gente tem também a parte sensitiva, né? Então as plantas crescem, nós crescemos, os animais crescem, mas a sensação, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né? A parte sensível é a parte mais distintamente humana e dos animais. Os animais são, né, reagem, né, de uma maneira sensível às coisas. Alguns dos seres vivos têm essa capacidade de movimento, de impulso, né? Capacidade de ação, né? Então tem essa parte apetitiva, né? Não só sensitiva, mas também apetitiva, que é a parte do movimento, né? Consegue agir, consegue se mover, consegue, né, ir em determinadas direções, escolher a direção que vai caminhar, né? Que vai seguir. E o ser humano tem uma faculdade distintiva que os outros animais não têm, né? Que é a faculdade do pensamento, tá certo? Então, a parte sensível, ela está fortemente conectada ao movimento, à ação, ao agir, ao voluntário, né? À vontade. E, portanto, as propriedades da alma, né, para o Aristóteles, podem ser reduzidas na nutritiva, na sensitiva e no intelecto, tá certo? Então, 3 propriedades fundamentais que explicariam essa orientação da ação humana. Okay? Aí ele continua discutindo essa psicologia, né? Ele vai falar que a sensibilidade, a parte sensível, né, implica uma existência de um apetite, né? E ela precisa se manifestar como desejo, em geral, como prazer e dor. Né?
Então, é porque nós desejamos prazer e fugimos da dor, né? Nós buscamos prazer e nos afastamos da dor, tá certo? Então, a partir desse momento, né, então, com isso, né, com o papel do prazer e da dor como sendo essas sensações, né, de fundo, né, ele entende então que os desejos estão conectados às sensações, tá certo? E aí ele começa a estudar os vários tipos de apetites, né, já que se há sensação, há prazer e dor, e consequentemente há desejo, se há desejo, há apetite, e o apetite uma classe ampla de coisas, e aí ele vai estudar cada um dessas inclinações, né, que ele chama de apetite, essas inclinações humanas, né, a raiva, aquilo que é agradável, mas também aquilo que é racionalmente desejável, né? Boleses, né? Boleses é essa ideia daquilo que é um desejo, né? Que nasce porque a gente exercita o intelecto, exercita a racionalidade. Né? Então ele já chegou então naquilo que é o impulso característico do ser humano, né? Boleses, né? Que é esse desejo racional de agir numa direção ou outra. Né? Então agora ele sabe que a movimentação, a capacidade do ser humano de agir no mundo, né? E a constituição da alma estão conectados e, obviamente, esse desejo racional tem um papel importante nas ações e na conduta do ser humano, tá certo? Então ele vai pensar a tese, então, quando ele discute esse tópico, né, é que o movimento na alma é causado pelo apetite e por essa parte racional do agir, né, que é ele chama os autores chamam de mente prática. Às vezes é chamado de racionalidade prática, às vezes é chamado de prudência, tá certo? Que é um elemento determinante do movimento. Okay? Então, a causa do movimento é uma certa confluência entre uma propriedade da alma e o apetite, tá certo? E onde é que entra essa parte calculativa da alma, né? Na determinação do movimento, né? Da ação humana, né? Que parte ela joga aí na ação humana, na conduta humana? Ora, a mente prática, ela não determina os desejos, portanto, ela não determina o apetite, portanto, ela não determina os fins. Mas ela calcula os meios, né? Para a gente realizar determinadas coisas, tem caminhos que são mais fáceis, tem caminhos que são mais difíceis, e escolher o meio apropriado, o meio para realizar da forma mais excelente possível um fim determinado, um fim que está dado, é algo que depende do nosso exercício, dessa mente prática, tá certo? Então, mobilizar a nossa parte intelectiva da alma na determinação da conduta, da ação, envolve, obviamente, o papel da imaginação, né? Então, por isso que para o Aristóteles, a imaginação e o apetite elas estão conectadas, né? Porque a imaginação nos permite idealizar os fins e a imaginação nos permite estimar quais são os melhores meios para atingir esses fins. Então, a imaginação tem esse lugar na concepção dele, né, de origem do movimento, e ela envolve o apetite, ela envolve certas sensações que nós aspiramos porque são prazerosas ou satisfatórias ou agradáveis, né, ou são né, tem um componente de prazer associado a ela, né, de satisfação, né, e tem aquelas que nós temos aversão, né, aquelas das quais nós queremos fugir, né. Então agora você já começa a pensar que organizar a cidade envolve agir de um determinado modo, né? Quer dizer, buscar aquilo que é o bem de todos, aquilo que as pessoas aspiram como um fim, como algo que é do interesse e do apetite delas, né? E obviamente se afastar de outras circunstâncias, digamos assim, que as pessoas têm aversão, né? Que é o contrário desse apetite aí, tá certo? Bom, isso é basicamente então a conexão entre a mentalidade prática, a imaginação e o fim da ação humana, né? O fim
a finalidade do agir humano coletivamente, nesse caso, porque ele está pensando na polis, né? Se a gente vai lançar um olhar sobre a conexão entre razão e desejo, que é o outro tópico que aparece no texto, né? A razão, isoladamente, ela não move nada, né? Porque a razão, para o Aristóteles, é um ato discursivo, né? Então, essa conexão que a gente pensa, né, entre discurso e prática, né? Então, para o Aristóteles, a razão ela tem um papel persuasivo, né? Mas ela não nos força a agir, né? Ela nos inclina, né, a favor de uma coisa, pró ou contra alguma coisa, mas não é ela que é o impulso decisivo, né? O desejo racional, apropriado, né, envolve um julgamento daquilo que é o bem do ser humano. Esse é que é o papel da razão, né? Então a razão vai meio que ponderar, né, dentre os fins dados, né, e dentre os meios disponíveis, né, como é que a gente faz o equilíbrio disso, né, visando, no caso do Aristóteles, a realização plena, perfeita, harmoniosa, né? Então a razão tem um papel persuasivo, enquanto que o apetite e a imaginação podem estar certos ou errados, né? Então esse é o papel da razão, né? É fazer o julgamento do apetite e da imaginação para saber se a imaginação, se nossa imaginação, o nosso apetite, eles são certos ou errados. Certo e errado em relação a quê, né? Esse certo e errado, obviamente, em relação àquilo que é próprio do ser humano, né? Então, é por isso que, para o Aristóteles, esse bem a que as pessoas aspiram, né, eles podem ser um bem realizável, compatível e perfeitamente adequado, apropriado à natureza humana, ou ele pode ser algo que apenas tem a aparência de um bem, mas que afasta muito o ser humano da sua realização plena, né? Então, a gente usa a racionalidade para compreender, né, por trás das coisas que nos aparentam como bens, né, que são que nos inclinam, né, em termos de apetite, né, aquilo que pode ser o bem real e aquilo que é meramente um bem aparente, né? Então, aí que entra, né, essa conexão entre a imaginação e a racionalidade, né, é que no ser humano a imaginação ela nos auxilia numa espécie de cálculo, né? Ela tem um papel que nos ajuda a deliberar, a escolher, né? Bom, então essa é a psicologia, né? Nós estamos falando de faculdades mentais aqui, né? De faculdades psicológicas, desejo, racionalidade, apetite, né? Raiva, desejo racional, capacidade de deliberação, de escolha, de responsabilidade, imaginação. Você veja que a gente está discutindo as faculdades da mente, né? Tá certo? Então, o que Aristóteles está fazendo é uma espécie de psicologia, ok? Bom, então está explicado, então, né? Dada a constituição do ser humano, considerando essas faculdades, essa natureza racional do ser humano, que a razão tem esse papel persuasivo, que a razão se conecta com a imaginação e com o apetite, né? Então, para o Aristóteles, essa questão está resolvida, então. Quer dizer, agora nós entendemos o que governa o ser humano, o que precisa ser mobilizado, né, na cabeça do ser humano para tornar ele um agente capaz de promover um fim que é próprio do ser humano, okay? E da cidade, né? Então, então se o ser humano é esse ser de ação, ser de conduta, que é capaz de se guiar por razões, esse é um ponto muito importante, né? Que a racionalidade prática é isso, né? A capacidade de justificar e de guiar-se por razões, ou de orientar a conduta fundado em boas razões ou boas justificativas, tá certo? Então é isso que a gente chama de racionalidade prática, né? A racionalidade que nos permite justificar por que nós estamos agindo daquela maneira, ou por que nós temos certos compromissos, ou por que nós temos certas obrigações. Bom,
Como o ser humano está muito conectado à, à realização do bem humano, né? Está muito conectado à polis, a seção 2.2 vai discutir a natureza da polis. Né? A ideia que eles querem afirmar é que a cidade é uma entidade que é autossuficiente. Essa autossuficiência quer dizer, ela não depende de mais nada. Né? Ela depende do esforço dela mesma. Essa noção de autossuficiência é uma noção importante porque ela retrata para o Aristóteles o lugar da entidade na ordem do cosmos, tá certo? A prioridade dele, dessa coisa, na ordem do cosmos, né? Então, é por isso que o Aristóteles, que os autores vão recuperar nessa sessão, que é a ideia principal dessa sessão, né? Que é a seguinte: a cidade é anterior aos indivíduos, porque o indivíduo depende da cidade. Mas a cidade não depende de nenhum indivíduo isoladamente. Né? Então, o fato de que as pessoas passam pela cidade, elas vivem na cidade, morrem e a cidade permanece. Esse caráter de autossuficiência, de permanência da cidade, para além da existência humana, né? Da existência de uma vida humana, né? É que mostra, na concepção de Aristóteles, né? Que a cidade é uma entidade, mas na ordem cosmológica dele, na visão metafísica que ele tem, né, que é o cosmos como um todo ordenado, né, é que esse tipo de entidade é um tipo de entidade superior, né, ao próprio ser humano. Certo? Superior porque ele é condição de possibilidade de coisas para o ser humano, mas ele não está condicionado à existência da vida humana, de uma vida humana. Né? Quer dizer, a cidade continua no tempo. Né? Então, e os bens que a vida coletiva promove, né, são muito superiores aos bens conquistados individualmente ou conquistados na vida privada da família. Né? Então, e esses ser bens superiores aí, bens no sentido de que eles são mais decisivos para contribuir para aquela perfeição do cosmos, por isso eles têm uma, digamos assim, eles são mais dignos, mais nobres, tá certo? Então, os fins e os bens que a polis promove, eles são fins e bens mais dignos, tá certo? Do que os fins e os bens que nós procuramos na nossa vida privada. É nesse sentido que Aristóteles diz que a cidade é anterior e superior ao indivíduo e à família. Né? Então, a cidade, aqui que está o ponto, né? Por que a polis importa? Porque nós, como seres humanos, não desejamos apenas viver no sentido de sobreviver. Nós queremos viver e viver bem, a vida boa. Né? Agora, essa boa vida, como se poderia chamar, né? Essa boa vida, ela é uma vida que, para a gente realizá-la, a gente tem que coordenar as nossas ações politicamente. Tá certo? Então, propiciar uma boa vida aos seres humanos, a realização de uma boa vida, depende do ser humano estar inserido na comunidade, né? Na cidade. Okay? Então, é essa investigação, voltando lá ao ponto do Aristóteles, né? Ele precisa de uma certa investigação sobre a natureza e a finalidade da sociedade. Ele já entendeu a natureza da cidade. Ele entendeu que a cidade, né, é um tipo de entidade que é superior ao ser humano isoladamente, né, ao ser humano na sua vida privada. Né, porque ela é capaz de bens, né, mais nobres e superiores. Então a questão agora veja, a cidade promove muitos bens, mas qual é o bem maior, mais digno, mais excelente, mais nobre que a cidade é capaz de fornecer, né? Então agora é o problema de você pensar a finalidade apropriada da vida, né? Da vida na cidade. Né?
A cidade, ele pensa, deve ser uma entidade autossuficiente e por isso ela precisa estar organizada de tal forma a providenciar para os seus membros tudo aquilo que é necessário para uma boa vida, né? Então ela não se justifica apenas porque ela ajuda as pessoas a preservar as suas vidas, mas é porque ela tem um potencial de promover uma boa vida, né? Então, formada a princípio para promover ou preservar a vida, a cidade vai além, porque ela é a condição para realizar um bem mais superior, na visão do Aristóteles, que é o bem da boa vida, tá certo? Então, buscar a realização de uma polis perfeita, buscar a cidade bem ordenada, como uma comunidade de cidadãos bem ordenada e justa, tá certo? Ela é esse direcionamento das ações humanas, né, para essa direção, para uma sociedade justa e bem ordenada, né, é porque a cidade, ela representa, né, esse é o maior bem para o ser humano, que é a sua realização plena, que é a sua eudaimonia, né? Então não é apenas pela segurança e pela subsistência, tá certo? Mas é porque vai além, né? Porque ela é capaz de oferecer, né, a possibilidade de realização de todos aqueles apetites racionais, né? Quer dizer, racionais são aqueles apetites equilibrados, bem pensados, né? Aqueles racionalmente justificados, né? Que essas concepções de bem nosso, né? Então a cidade é a condição para que isso aconteça, né? Então é uma comunidade de cidadãos que visa o bem comum. Esse bem comum é o agathon, né? E essa felicidade que é o sínferon, tá certo? A cidade é então uma comunidade de cidadãos. Não é muito difícil, né? Que só por uma questão pedagógica não tem muita precisão, digamos assim, mas se você pensar que cada ser humano é dotado de racionalidade, e basicamente a racionalidade é a capacidade de você transmitir as suas ideias a outra pessoa, né? A capacidade discursiva ou persuasiva, né? Constituir um espaço em que as pessoas possam realizar isso, né, é um aspecto fundamental. A gente já vai ver já já quando a gente falar da função do ergo, né? Tá certo? Então, essa comunidade de amigos, de pessoas comprometidas, né, com uma vida prática racionalmente justificada, né, é a comunidade que o Aristóteles chama de cidade. Então há uma relação entre ser humano, cidade e a constituição natural do ser humano, né? O homem é por natureza um ser político e a cidade é por natureza anterior ao indivíduo. Tá certo? Isso é que o conhecimento sobre essas entidades mostrou para Aristóteles. Aquele conhecimento que ele precisava construir, digamos assim, para pensar como se ajusta, né, a constituição natural do ser humano e a cidade nesse ordenamento do cosmos, né, nessa ordem natural da physis, né? A physis aí é a natureza, né? Então, o ser humano é um ser político por natureza, né? E a cidade é anterior à família, ao indivíduo, pois o todo é anterior à parte na concepção dos gregos, né? Então, o que eles pensam, eles não têm uma visão agregativa, por exemplo, dos números como nós temos. A concepção numérica dos gregos é sempre uma concepção fracionária, né? Eles pensam, né, as coisas como sendo parcelas de um todo, né? Essa aqui é a visão. Isso que a visão cosmológica tem como pressuposto, né? Uma certa visão geométrica do mundo, em que o que existe primeiro é uma totalidade. E dentro dessa totalidade eu reconheço as suas partes, as suas frações, né? Então, é por isso, né? Porque a comunidade é uma totalidade anterior ao indivíduo, né? E aquilo que é o todo é necessariamente anterior à parte, né? Literalmente, o Aristóteles fala isso.
Então, a família tem a sua função, né? Está focada nas suas necessidades cotidianas, em a gente atender às urgências, digamos assim, o corre-corre do dia a dia, como a gente diz. Mas a organização da cidade significa a gente trabalhar com um horizonte de tempo diferente dessas coisas da urgência do dia a dia, né? Porque significa a gente pensar como a gente quer que a cidade se organize, que tipo de cidade nós queremos. E essa reflexão é que é a participação cidadã dos homens livres, no caso lá, né, dos que podem participar da vida política da polis. Tá? Então, aí já começa a pensar que o governo da casa é despótico e é monárquico, né, tem um cabeça, um chefe, né, enquanto que o governo político é uma troca entre iguais, né, é um exercício de cidadãos, ele é exercido, né, por cidadãos livres e iguais. Então, literalmente, ele diz isso. Bom, essa igualdade e essa liberdade, né, ela se manifesta, né, numa espécie de virtude, né, é aquilo que, se você pensar, qual que é o ganho de cidadãos livres e iguais conviverem, né? O que que isso promoveria, né? Da maneira mais perfeita, como diz o Aristóteles, né? Promoveria, obviamente, a justiça, certo? Então, o discurso humano, a interação nossa, né, com os outros de uma forma livre e igual, né, é o que diferencia nós, que nos diferencia, né, dos outros, tá certo? E isso é o fundamento da vida política, né? Porque se tem algo, tem um tipo de excelência, ou tem um tipo de conquista, né, que a gente vai conseguir com o exercício da racionalidade, né, entre homens livres e iguais, é, sem dúvida nenhuma, a organização de uma polis justa. Né? Então, a gente usa o discurso, né, como um exercício para o discernimento e para pesar possibilidades e alternativas. Lembra que o ser humano é um ser de imaginação e de apetite. Né? Então, é na troca com o outro que a gente consegue separar aquilo que é útil daquilo que é prejudicial, daquilo que torna o convívio mais harmônico e justo, daquilo que conduz à desarmonia, ao conflito e à injustiça. Então, essa ideia, né, de que nós percebemos o bem e o mal, o justo e o injusto, né, essa capacidade humana de julgar moralmente, né, as virtudes, né, que é a característica aretaica, né, quer dizer, a característica de estar comprometido com a virtude, né, que é essencial, digamos assim, na concepção de Aristóteles para a formação de uma polis perfeita. Né? Então é a comunidade dos sentimentos de bem e de mal, de justo e justo, que constitui tanto a família quanto a cidade. Mas lembrar que família tem uma função e a cidade tem outra. Tá certo? Bom, Agamben e Hannah Arendt, né, eles fazem uma crítica a essa concepção da vida na polis, né, porque eles introduzem uma distinção na noção de vida, né, que é uma distinção que é grega também. Né, então eles tentam mostrar que a noção ingênua de que para o Aristóteles o homem é naturalmente um ser político, ela é uma noção que precisa ser interpretada de uma maneira com mais cuidado, digamos assim, né? Porque a vida na polis, para o grego, né, ela se distingue da vida biológica, certo? Então, a vida na polis, né, ela não quer apenas o zen, né, a vida biológica, garantir a sobrevivência, né, mas ela busca uma boa vida, né, euzen. Daí que tem uma distinção entre viver e viver bem. E viver bem exige as ações humanas, né? Ações humanas com propósito,
né, bem definido, né? Então, Hannah Arendt e Agamben, eles começam a desenvolver essa oposição, tá certo? Entre você meramente viver e você viver bem. E esse viver bem demanda esforço e ações conjuntas dos seres humanos. Por isso que não é essa coisa meramente, não é meramente uma realização da natureza, tá certo? É um esforço humano para estar em conformidade com a natureza, né? Então tem uma certa diferença aí, porque a gente tende a pensar que aquilo que é natural é aquilo que vai acontecer independentemente da vontade humana. Mas não é assim que eles pensam, né? Então, o processo que leva o Homo laborans, que é esse ser humano que precisa trabalhar para sobreviver, né? E com isso, né, a vida biológica, a ocupar progressivamente o centro e a cena política do moderno, né, é uma visão que não está, digamos assim, completamente, não se ajusta completamente à visão grega antiga, né? Há uma distinção aí, tá certo? A vida humana descaracterizada desse comprometimento e desse esforço em realizar-se, né, em comunidade, né, é o que o Agamben fala de vida nua, tá certo? Então, excluir-se da vida nua, né, de sair fora da vida nua, a capacidade de sair fora da vida nua é quando o cidadão da polis vê que ele é capaz de realizar coisas em conjunto, né? Então ele se nega a meramente viver, ele quer uma boa vida na cidade, né? Então ele se exclui da meramente vida e passa então a aspirar uma vida boa, tá certo? E aí esse esforço é que funda a cidade e, portanto, funda a política. Né? Então, tanto para Agamben quanto para Arendt, esse é o mote da coisa. Né? Então há um jogo de inclusão e exclusão, como é que interpreta, né? Então assim é sempre uma questão de viver na cidade, significa incluir-se em alguma coisa e excluir-se de outra coisa, ou ser excluído de alguma coisa e incluído em outra coisa. Né? Então há sempre essa cisão entre a polis como a comunidade de amigos versus os inimigos, a vida de sobrevivência como a vida nua e a conquista de uma existência política, né, de uma forma de vida política, né, vida nua e existência política são a mera vida nua e a existência política são coisas diferentes, como é o Zoe e a bios, né? A bios é a vida qualificada, enquanto que zoe é a vida da natureza, a vida que existe no mundo natural, né? E bios é a vida própria de cada coisa, a forma de vida própria de cada coisa. Né? Então, os próprios gregos faziam essa oposição entre zoe e bios, que inspiram, que influenciam, que tem uma conexão também com o pensamento da Hannah Arendt e do Agamben. E por trás disso, então, está esse jogo, essa oposição, né, de inclusão e exclusão. Os autores chamam atenção para isso. Okay? Muito bem. A seção 2.3 é a seção mais complicada desse texto. Eu vou fazer um vídeo na sequência para explicar essa seção 2.3, para que esse vídeo também não fique muito extenso, muito longo, ok? Então, aguardem que eu vou disponibilizar mais um vídeo falando especificamente da seção 2.3. Eu tinha a ideia de apresentar as 3 sessões, mas eu me alonguei um pouco aqui nas sessões 2.1 e 2.2. Então eu vou retornar daqui a pouco para falar com outro vídeo, né, para falar da seção 2.3, que é a ideia do ergo, ok? Então, até a próxima e muito obrigado.